Olá pessoal, tudo bem com vocês? Francesco por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Quero pedir para se inscrever aí, deixar seu like, beleza? Tranquilo? Pessoal, aqui no YouTube, aqui no, no meu canal, o Ítalo, né? Deixa eu só abrir aqui. O Ítalo, ele falou o seguinte, deixa eu só abrir aqui, deixa eu ver onde foi que ele abriu aqui. Aqui, ó. O Ítalo Andrade ele disse o seguinte: professor, não sou professor, tá? Mas obrigado pelo professor. Professor, faz um sistema de enquete de votação. Acompanho muito suas aulas. Agradeço aí, obrigado aí pelo carinho, tá? E eu pensei na ideia bacana mesmo, né? Não tinha pensado antes, né, pra gente fazer um projeto desse. Projeto de enquete, tá? Então nós vamos desenvolver hoje nesse vídeo um projeto de enquete completo, do início ao fim. Você fazendo isso aqui, essa aula do início ao fim, você vai desenvolver a tua página aí, uma página, tá? Um front-end, uma página em PHP, de um sistema de enquete que vai ficar funcionando perfeitamente. Basicamente, né, o sistema de enquete, você tem que gravar, você tem que fazer a gravação você tem que fazer a gravação dos dados. A pessoa votou, ao fechar a tua página, tu não pode, quando abrir ela de novo, não é isso? Tu não pode ter perdido os teus votos, não. Para que serviu o teu sistema de votação? Para nada, né? Então o que acontece? Basicamente, você tem aí um sistema de votação usando um banco de dados MySQL, um banco de dados para gravar os votos, mas também a gente pode fazer um sistema de votação sem banco de dados, beleza? E é isso que a gente vai. No outro vídeo, eu vou fazer dois vídeos. Nesse vídeo, você vai fazer um sistema de votação usando um banco de dados MySQL, tá? No outro vídeo, que eu vou desenvolver depois, a gente vai fazer um sistema de votação sem usar banco de dados. A gente vai usar só um arquivo de bloco de notas, um TXT, que vai ficar guardando esses votos aí para ti. Tranquilo? Beleza? Então, vamos começar a desenvolver nosso projeto, nosso sistema de enquete de votação. Aí foi dado a ideia aí pelo Ítalo Andrade. Beleza? Tranquilo? Beleza, então. Pessoal, para a gente desenvolver esse projeto, nós vamos precisar do o servidor Apache, né, o servidor local rodando. Uso o Zemp aqui, tá rodando, beleza, tranquilo, tá? Vamos precisar de uma ferramenta de banco de dados. Eu uso o MySQL Workbench, onde a gente vai fazer o nosso banco de dados para receber os votos dessa enquete, tranquilo? Vamos precisar de um editor de código, né? Um editor de código aí para fazer os códigos da programação. Eu uso o Visual Studio, tá? Então, basicamente, vamos precisar dessas três ferramentas. Tendo isso aqui, a gente desenvolve a nossa aplicação aí, nosso front aí do nosso banco, do nosso sistema de votação, nossa enquete. Beleza? Então é o seguinte, para começar, precisamos, deixa eu fechar essas coisas, aqui dentro, vou começar do zero aqui, né? Aqui dentro do C dos pontos, do Zemp, né, da pasta htdocs, que é onde a gente vai rodar nossos projetos, precisamos criar uma pasta chamada enquete, tá? Vou criar uma pasta chamada enquete, que é onde a gente vai desenvolver o nosso projeto, enquete. O nosso projeto ele consiste em desenvolver dois arquivos. Um vai ser o arquivo de enquete, onde a gente vai desenvolver o front, onde vai desenvolver lá a página que você entra e vota. E o outro vai ser um outro arquivo chamado envia enquete, que é onde ele vai fazer injetar os dados dentro do banco de dados, onde ele vai gravar. Tranquilo? Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar o nosso banco de dados, tá? Vamos criar nosso banco de dados que vai receber os votos. Então aqui no Workbench, na ferramenta do MySQL, tá? Eu vou aqui, ó, nesse símbolozinho aqui, tá? Create new esquema, né, do servidor. Vou criar nele, o esquema que eu vou criar vai ser o banco de dados. O nome desse banco de dados, o nome dele vai ser enquete. Enquete, tá? Enquete é o nome do banco de dados. Vou dar aplicar aqui, um apply, e aqui você tem, ó, create esquema enquete, se você quisesse usar o código, tá? Vou aplicar, finish, vou fechar, vou dar um refresh aqui, e o nosso banco de dados enquete está bem aqui, ó, foi criado.
eu preciso ativar o meu banco de dados. Então, eu dou um clique duplo nele, ele ativou, tá? Aqui nas tables, nessa tabela, eu preciso criar a tabela. A tabela é onde recebe os dados, né? As colunas que vai receber os dados. O nome dessa tabela, eu vou colocar para ela enquete também. Seu banco de dados chamado enquete, o nome da tabela vai ser enquete. Você pode colocar outros nomes que você quiser, mas não esqueça na hora de digitar lá, na hora de fazer as programações lá, você não pode esquecer de mudar o nome, tá? Então, a nossa tabela vai ser enquete também. Ela vai precisar, eu vou colocar aqui vou colocar logo o TF8 dela, né, o MB4, e ela vai precisar de um ID, toda tabela aqui no MySQL precisa de um ID, né, e vai ser int, tá, vai ser pq, primary key, not null, e também vai ter o AI, que não é não é artificial inteligência não, tá, aí é auto-incremente, ele precisa ser incrementado, tá. Nesse caso aqui a gente nem vai usar o auto-incremento, porque não vai ter vários registros abaixo, mas é bom você já ir se habituando, que sempre tem que estar marcando isso aqui para não ficar dando erro aí na tua tabela aí, tá? Sempre. A maioria das vezes a gente precisa marcar isso aqui. Então nós vamos precisar de dois campos, nós vamos precisar aqui de um campo chamado votos, tá? Ele vai receber, né, votos, underline, votos, na verdade é o seguinte, a gente precisa colocar assim, quant, né, votos, underline, né, quant votos, underline, sim. Ou seja, a quantidade de votos do sim que ele vai receber, tá? E aí a gente coloca int também, e aqui embaixo a mesma coisa, só que diferente. Aqui embaixo a mesma coisa, só que não. Quant, underline, votos, underline novamente, não, tá? E também vai receber um int, beleza? Então todos eles são inteiros, tá? Receber números. Quantidade de votos sim e quantidade de votos não. Deixa eu colocar um not null para todos e vou apply, vou aplicar. Aqui está o código em MySQL. Se você quisesse fazer no braço aí digitando, tá? Você criaria a tua tabela. Aqui está criando a tabela, não esqueça. Você criaria a sua tabela com esse código e os campos aqui dentro, tá? Vamos aplicar, finish. Vou fechar isso aqui, vou dar um apply, eu vou dar um refresh e aqui está aqui a minha tabela criadinha, bonitinha, tá? Vou aqui nesse calendáriozinho e ele seleciona para mim, ó, select from enquete, né? Então ele está mostrando aqui para mim que ela não tem nada, ela está em branco, meu banco de dados enquete, minha tabela enquete. Beleza? Tranquilo? Então, o nosso banco de dados está criado. Agora a gente vai criar nossa página de frente, onde o front-end, onde a pessoa vai entrar na página e vai fazer a votação. Tranquilo? Então vamos aqui para o nosso Workbench. File, New Test File, linguagem de programação. A gente vai usar PHP nos dois arquivos, tá? Linguagem de programação PHP. A gente coloca aqui uma exclamação, dá um Enter, ele mostra toda a estrutura básica do HTML da página, tá? PTBR, a linguagem Brasil, né? E o title da página, o título da página, a gente vai colocar enquete, né? Ou você pode colocar sistema de votação de enquete, tanto faz aí, tá? Beleza, então o que vai aparecer aqui para o usuário, para ele votar? Vamos criar aqui uma section, tá? Vamos criar uma section, vamos passar uma classe para essa section, tá? Vamos passar uma classe chamada enquete para ela, beleza? Uma classe chamada enquete, tá? E aqui dentro a gente vai desenvolver a parte da enquete, onde a pessoa vai votar, tá? Primeira coisa aqui que a gente vai colocar é um H3, tá? Um título do HTML H3. Esse título vai se chamar, eu vou colocar para ele assim, ó, vote, né? Dizendo para a pessoa votar, beleza? Embaixo eu vou criar um H1 e vou dizer o que a pessoa vai votar, tranquilo? Então você pode criar qualquer coisa aí no seu aí, tá? Eu vou colocar um aqui só para constar mesmo. Você concorda com o porte de arma para cidadão, né? Cidadão comum no
BR no Brasil, tá? Essa é a pergunta da nossa enquete. Você concorda com o porte de arma para cidadão comum no Brasil? BR. Beleza, essa é a nossa pergunta. Só isso aqui é só para constar, viu, pessoal? Só para ter alguma coisa aqui. Tranquilo. Precisamos criar os inputs, né? O botão de enviar e o botãozinho para você marcar lá o sim ou não. Então, para isso, tem que ser dentro de um formulário, tá? Porque eu preciso enviar esse formulário. Se não for aqui dentro, não tem como eu enviar os dados para ele viajarem, vamos dizer assim, lá para o banco de dados, tá? Esse form, o action dele, a ação dele vai ser enviar para outro arquivo onde ele vai fazer o cadastro. Então, a gente ainda vai criar esse arquivo ainda, que é o envia, tá? O envia enquete.php. A gente ainda vai criar isso aqui ainda, tá? Envia enquete.php. O método aqui, você sabe, né, pessoal? Tem o método post e o método get, não é isso? O mais usado é o post, né, que ele é um pouco mais seguro, porque os dados, o método get, os dados viajam aqui pela URL, você vê. Como a gente está estudando e caso a gente precise ver os dados andando e tal, essas coisas viajando, a gente vai colocar o método get. Mas o mais seguro é o método post, tá? Quando você for fazer aí seus projetos, quiser um pouco mais de segurança. Beleza. Tranquilo. Então, colocamos o método, né? Que é um método de envio, é o método get. Tranquilo. Agora, nós vamos criar os inputs. O input do sim, o input do não e o input do botão. Então, eu coloco assim, eu vou colocar input, tá? Esse type do input, ele vai se chamar rádio, porque é só aquele botãozinho que a gente clica e marca a bolinha, tá? Acho que vocês já viram em algum lugar. E quando eu marcar essa bolinha que eu clicar no enviar, ele tem que mandar lá para o outro arquivo o que vai viajar. Então, o que vai viajar vai depender disso aqui, ó, do values, né? O valor. O que eu quero que ele viaje? O que eu quero que ele mande? Eu quero que ele mande um sim. Beleza? Então, o values dele vai ser um sim. Aqui no final eu vou colocar sim, que é para ele mostrar lá, né? Ele mostrar lá que a pessoa está votando no sim, aparecer para a pessoa. E vou colocar um BR, que é para ele pular uma linha. Beleza? Tranquilo? Beleza. Vou só copiar isso aqui de cima, tá, pessoal? O input. Esse type dele vai ser rádio e o values dele vai ser não, né? Esse aqui vai enviar o não. E aqui para a pessoa que está lendo, precisamos escrever o não. Beleza? Tranquilo? Beleza. O próximo input, pessoal, é o seguinte. A gente precisa colocar o type dele aqui, agora vai ser submit. Por quê? Esse aqui vai ser o botão que a gente vai clicar e ele vai enviar. Ou seja, a gente pode também colocar o nome desse botão de votar, né? O values dele, votar, tá? Esse sim pode tirar e ele vai pular uma linha bem aqui depois do botão. Pode ser assim também, né? Vamos colocar para ele pular uma linha, não. Aí bem aqui embaixo a gente vai colocar uma HR, tá? Esse HR vai passar uma linha bem embaixo, tranquilo? A gente vai colocar um BR aqui, que ele vai pular uma linha, e a gente vai pular outro HR para ele colocar outra linha, tá? Vamos já ver como é que vai ficar isso aqui. Tá, com isso, a nossa parte de votação está criada. O nosso form, o nosso input, nossa tela de votação. A gente só vai configurar ela. Eu vou salvar ela agora, tá? No htdocs. Nós criamos uma pasta chamada enquete, não foi? Está aqui ela aqui, ó, enquete. O nome desse arquivo vai ser enquete, né? Enquete.php, né? Enquete, tá? E vamos salvar. Vou abrir aqui o meu navegador. Vou colocar localhost, tá? Vamos caçar nossa pasta, ó. Tá bem aqui, ó, enquete, tá? Tá aqui o arquivo de enquete.php que criamos e tá aqui, ó, vote. Você concorda com o porte de arma para cidadão comum, BR? Sim e não, ó. Aqui o que é que acontece, ó? Quando eu clico no sim, no não, fica os dois marcados, tá? Isso aqui não pode acontecer. A linha, o HR que nós colocamos, ó, esses HR aqui, ó, tá? Essa linha aqui, ó, tá? Eu queria dividir com a linha, porque bem aqui embaixo, depois a gente vai colocar o resultado que essa enquete tá. Qual é o andamento que tá a enquete.
Então, aqui embaixo, como aqui embaixo vai estar o resultado, eu botei essas duas linhas para a gente fazer essa divisão da enquete e do que já foi votado. Beleza? Então, tá bom. Que nem eu falei, esse sim e esse não, quando eu clicar no sim, aí o não pode ser marcado. Se eu clicar no não, desmarca o sim e marca o não, entendeu? Então, você só pode escolher uma opção. Não posso escolher as duas opções, né? Sim e não ao mesmo tempo. Então, aqui é o seguinte, esse input aqui, esse rádio, tá? Você tem que dar um nome para ele, um name, tá? Isso aqui é essencial. O nome que a gente vai dar para ele é voto, tá? O name voto, beleza? E para eles fazer essa conexão onde marcar um e clicar no outro, desmarca um e marca o outro, o name aqui, o name dele, do outro, tem que ser voto também. Os dois têm que receber o mesmo voto, beleza? Meu telefone está tocando, espero que não atrapalhe aí, né? Mas deixa eu colocar ele aqui silencioso aqui, colocar ele baixinho. Tranquilo. Então vocês entenderam, né? Os inputs do rádio, eles têm que estar no mesmo, né? Tem que ter os mesmos nomes. Então o name de um aqui foi voto e o nome de outro também foi voto. Beleza? Então vou salvar, tá? Vou salvar aqui. Eu atualizei e agora, eu clico no sim, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui, ó. Eu clico no sim, se eu clicar no não, ó, ele desmarca o sim. Se eu clicar no sim, ele desmarca o não. Então, agora ele está bacana, tá? Ele está fazendo o procedimento correto. Beleza? Vou voltar aqui para 100% porque a gente vai já dar uma configuração aqui para ele. Então, tá ok. Porque nós fizemos essa configuração aqui. Tá, aí o que eu preciso agora? Eu vou dar um estilo para ele, para quê? Que eu vou botar esses aqui tudo aqui centralizado e vou aumentar um pouquinho o tamanho, tá? Então, aqui embaixo do head, né, do cabeçalho, eu vou abrir um style, beleza? Aí, como aqui na enquete eu coloquei uma classe, né, então eu vou chamar a classe, então eu coloco um ponto, enquete, né, abro aqui, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai centralizar os dados, então eu coloco um text ali, gn, que significa align, né, text align, e vou colocar para ele center, tá? 2 pontos, vou centralizar. O form, né? O formulário onde está a fonte, tá? Vou abrir o form aqui. Pessoal, aqui eu botei form, não coloquei o ponto porque aqui não é mais a classe, né? Só o elemento form, já tem o formulário. Aqui a enquete eu botei o ponto para chamar a classe, tá? O form, eu vou colocar um font size para ele, tá? Fonte, eu vou colocar uma fonte size de 20px, beleza? E aqui o votar, cadê? Deixa eu achar aqui. Na verdade, não é nem tá. Tá, eu lembrar aqui eu coloco. Bora ver como é que vai ficar. Bora atualizar aqui que agora deu um branco aqui, tá? Ó, tá aqui, né? Vote, veio pro centro, né? O sim e o não. Beleza. Esse botão aqui no input aqui, nós vamos criar uma classe para ele, né? Vamos criar uma classe, tá? Eu vou colocar o nome para ele dessa classe, vai ser vamos colocar botão, né? Melhor, botão, que é o botão que envia, tá? Vamos tentar botar o nome dele aqui também, aumentar o nome do botão, tá? Eu vou colocar uma fonte size para ele também, tá? De 20, beleza? Vamos salvar aqui, ó, só para ele ficar um pouquinho maior, tá? Tranquilo? Beleza? Então, bacana. Então, eu posso também fazer o seguinte, depois dele, depois do não aqui, eu posso também dar mais um espaço, né? Depois do não aqui, eu posso colocar um BR aqui, tá? Para ele dar mais um espacinho, né? Aqui, ó, dá mais um espacinho. Beleza. Então, nosso sistema aí, nossa telinha de votar tá pronta, né? Onde a pessoa marca ou sim ou não, né? Ela marca sim ou não, tranquilo. Acho que tá bom. Agora a gente vai mexer só no botão aqui. O botão,
ao botar o mouse, eu quero que ele fique aquela mãozinha, né? Então, eu coloco assim, eu coloco ponto, botão, chama a classe botão, dois pontos, hover, tá? Aí eu coloco um back, né? Opa, coloco um background, tá? Para ele, background color. Que background color, que nada, rapaz. Não, nesse caso eu tô falando tô viajando agora. O cursor dele, né? Cursor ponto, coloco point, tá? Cursor point. Acho que hoje eu não tô com a cabeça boa não para gravar vídeo, né? Salvei, aqui, ó. Quando eu coloco o mouse em cima dele, ele fica a mãozinha, tá? Agora é o seguinte, quando eu botar o mouse em cima dele, também vai ter um background, tá? Agora que eu vim chegar na realidade. Background color, tá? E vamos colocar uma cor para quando eu botar o mouse em cima. Ó, pessoal, aqui no seu navegador, você pode ir aqui no Google, tá? No Google. E aí você coloca assim, ó, color CSS, tá? E aí você pode abrir sites aí que tem as cores, tá? Por exemplo, eu cliquei nesse primeiro aí, né, na W3 Schools aí. E aí você tem aqui cores em CSS, tá? Você tem tanto o código aqui, né, que você pode pegar o código da cor, como o nome da cor, beleza? Para vocês aí usarem nos seus projetos aí dos seus estilos aí dos seus CSS, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, deixa eu ver, eu vou pegar esse bisque aqui, bora ver como é que ele fica, né? Eu vou pegar o nome da cor, colocar o bisque aqui, salvar, tá? Vamos voltar aqui nossa enquete, atualizar. Na hora que ele coloca o mouse em cima, ó, ele ficou com essa corzinha aí pra gente poder votar, tranquilo? Então, tá criada a nossa tela aí de votação, beleza? Tranquilo. Agora o que a gente vai precisar? Aqui embaixo da nossa tela, né? Aqui embaixo ele vai mostrar o seguinte, ele vai mostrar os resultados. Então eu já vou deixar preparado, tá? Para esses resultados, né? Bem aqui, ó. Aqui após a section aqui, tá? Aqui no finalzinho da section, bem aqui a gente vai criar um H1, um título, beleza? E vamos colocar resultado, tá? Resultado da enquete. Até o momento, você pode colocar, sei lá. Mas eu vou colocar aqui, ó, o resultado da enquete, beleza? Aí, vamos criar aqui um parágrafo, tá? Esse parágrafo a gente vai colocar total de votos, tá? Total de votos, 2 pontos, tá? Tudo isso aqui que é o que ele vai receber. Aí a gente vai colocar outro parágrafo aqui. Esse parágrafo aqui a gente vai colocar sim, que são os votos que ele vai receber do sim. Vamos criar outro parágrafo. Esse outro parágrafo aqui, ele vai passar os votos, a gente vai ver quantos votos não. Esses votos sim e esses votos não, eles vão ser em percentagem, né? Vai ser a porcentagem que ele vai mostrar, quantos por cento para cada um, beleza? Vamos salvar, né? Vou aplicar e tá aqui, ó. Ele vai mostrar aqui quantos votos, né? Tem a sua tabela aí, total de votos e também os votos sim e os votos não aqui embaixo, quando você estiver votando. Tranquilo? Beleza? Então, é isso aí, tá? Tranquilo. Quando você clica aqui no sim, né? No sim, marca o sim, clique em votar. Nós vamos precisar agora de um arquivo que vai fazer essa injeção lá no banco de dados, beleza? Então, vamos criar o arquivo chamado envia.php, beleza? Que é o arquivo que vai fazer esses votos lá dentro, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso Workbench, tá? Vou criar um file, new test file, novo arquivo. Vou passar para ele PHP, tá? Vou abrir aqui a tag do PHP, tá? Nesse caso aqui, como você vai ter só PHP aqui, não, a gente vai ter um H1 lá, né? Quando você trabalha só com PHP, você só abre sem fechar, mas eu gosto sempre de abrir e fechar a tag, tá bom? Beleza. Quando você clica no enviar, né, para cá, né, você clicou aqui no enviar, ele vai enviar, que nem eu falei, esse valor,
ou esse valor. Só que eu preciso pegar aqui no PHP esse valor. E como é que eu pego? Eu vou criar uma variável chamada voto, tá? Vou criar uma variável chamada voto. E como é que eu pego? Eu uso esse método aqui, ó, variável global, tá? Get, né? Como a gente passou meio get, eu uso get, abro e fecho colchetes, abro as aspas simples e coloco o nome do campo que eu quero pegar, né? Qual foi o nome que eu dei para ele, né? Qual foi o nome que foi passado? Ó, o nome do campo input é isso aqui, ó, name. É isso aqui que ele vai ler lá na hora, que ele vai pegar o nome, pelo nome do campo ele vai pegar esse valor, tá? Então assim, o nome do campo aqui que foi passado é voto, né? O nome do input. Então eu coloco aqui, ó, voto, tá? Ponto e vírgula. Opa, ponto e vírgula aqui no final, tá? Ponto e vírgula. Então, através do método get, eu estou criando uma variável. Ele tá, ó, por exemplo, aqui no voto, digamos que o voto está chegando sim. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse voto do sim, jogando dentro dessa variável do PHP voto. Agora eu tenho a variável aqui no PHP com os dados que eu mandei lá da enquete. Então, agora que eu posso manipular e fazer o que eu quiser com eles. Que até então, os dados estão lá, né? Vamos dizer que eles estão lá no HTML. Certo? Então eu preciso jogar aqui para o PHP para me poder manipular. Beleza, agora eu já peguei eles aqui. Tá? Então tá aqui comigo. Agora eu preciso pegar esse voto aqui. Eu estou com um voto. Digamos que eu votei sim lá e mandei. Essa variável voto, ela está com um sim dentro dela. Eu preciso pegar esse sim que está dentro dela e jogar aqui no banco de dados, bem aqui, ó. Essa parte do sim aqui. Entendeu? Só que para isso eu tenho que fazer uma conexão, eu tenho que me conectar com o banco de dados. Então eu tenho que criar uma variável chamada conexão, tá? Tem que criar uma variável chamada conexão. E aí eu vou colocar o MySQL, MySQLi, tá? Esse MySQLi é a função. Então eu vou criar o MySQLi. Só um instante. Isso, tava tocando de novo meu telefone aqui. Então eu vou criar o MySQLi, tá? Connect, beleza? Função do MySQL connect, abre e fecha o parênteses, e aí eu vou abrir aspas e vou colocar localhost, tá? O usuário é root, beleza? A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, a senha do meu banco de dados, e o nome do banco de dados, entre aspas também. Lembra que a gente criou o nome do banco de dados, a gente deu o nome para ele de enquete, nome do banco de dados? Beleza, o nome do banco de dados é enquete, o nome da tabela também é enquete. Para ficar tudo a mesma coisa, para não ter problema, para a gente não ter complicação. Tá? Beleza. Aqui no final, ponto e vírgula, né? Então, criamos a nossa conexão. Estamos conectados com o banco de dados. Beleza? Agora, eu vou criar o hífen, né? Vou criar um hífen. O que esse hífen vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: se a variável voto, tá? Que a gente acabou de criar lá em cima, não foi? Se a variável voto é igual, né? Que a gente recebeu lá os dados dela. A variável global, aqui, né? Que ela é nesse estilo aqui. Get, né? Na parte do voto, né? Opa, tem que ser na parte do voto, ela for igual, aqui é igual e semelhante, né? Assim, né? Se ela for igual assim, digamos que ela recebeu sim. Então eu estou dizendo, ó, se ela for sim, o que vai acontecer aqui? Se ela for sim, vamos abrir e fechar as chaves, né? Nós precisamos criar uma injeção lá dentro do banco de dados. Então, eu vou criar uma variável chamada SQL, é igual, e vou passar o código que vai inserir esse voto lá no sim. Então, lá no MySQL, no banco de dados lá do MySQL, para mim fazer uma atualização de dados lá dentro, eu uso o update, beleza? Ó, update, porque eu vou atualizar esses dados. Então, o que acontece? Um update, tá? Na tabela enquete, beleza? Um set, né? Ele vai setar onde? Qual é o campo? Aqui, ó. Quantidade, né?
o nome do campo, tá? É votos, eu coloquei votos mesmo, foi, né? Quantivotos, underline novamente, sim, beleza? Quantidade, votos sim, recebe. Só que aqui era o seguinte, pessoal, digamos que lá tenha 10 votos para o sim. Aí, digamos que uma pessoa votou aqui, né? Aí eu faço a atualização. Aí, digamos que ela vai lá e tira os 10 votos e bota 1. Então, isso não pode acontecer, né? Ela tem que ter 11 votos agora, né? Quando você votar. Então, para isso não acontecer, eu pego esse campo aqui, né? Quando eu for setar ele lá, que eu for fazer essa atualização, eu pego esse campo, né? E digo que ele é igual, tá? Igual a quant, underline, votos, underline, sim, novamente. Eu repito ele, mais 1, entendeu? Ou seja, eu vou pegar lá os votos que já estão, digamos que lá tenha 10 votos. Então, eu vou pegar lá esses 10 votos. Eu estou dizendo que esses 10 votos é igual aos meus 10 votos mais 1. Ou seja, esses aqui vai ficar 11, tá? E onde é que ele vai fazer isso? Onde é que ele vai fazer isso aqui? O where, tá? No id igual a 1. Beleza? Ponto e vírgula. E a nossa SQL de atualizar os votos do voto sim está criado. Beleza? Tranquilo. Só que ele tem que fazer, nós temos que usar uma função da query que faça essa atualização, porque até agora eu só tenho o meu código, mas o meu código ele ainda não está lá no banco de dados. Quando eu faço isso aqui, ó, SQL update, o código ainda está aqui. Ele não viajou. Para eu injetar esse código lá e ele viajar, eu preciso de uma função de query. Eu vou criar uma variável query, tá? E vou passar para ela mysqli query, uma função que faça isso, tá? E o que eu preciso passar para essa função? Primeira coisa, essa função ela precisa da conexão. Então eu preciso passar essa variável aqui, ó, com, tá? O que mais que eu vou precisar? Vou precisar desse código, ó. Vou precisar desse código aqui todinho, que está aqui, ó, no SQL. Então, eu só coloco uma vírgula e chamo o SQL. Pronto, agora sim. Quando eu executar, ele vai injetar uma query com a conexão e esse código lá dentro do meu banco de dados e vai funcionar. Tranquilo? Beleza. Eu criei um hífen por voto sim. Só dou um Ctrl C. Opa, pedindo para salvar. Não vou salvar agora não. Então eu dou um Ctrl C aqui e vou colar aqui embaixo, tá? Vou colar aqui embaixo outro hífen. Esse outro hífen, galera, ele vai receber o não, tá? Eu poderia fazer aqui, né? Se voto sim, fazer isso daqui, else, podia criar um else aqui, caso contrário, e criar isso aqui por não. Mas eu vou fazer dois hífen para vocês entenderem bem. Tá. Então aqui, o voto, quando ele for igual a não, o que a gente vai fazer? A mesma coisa, SQL, update, enquete, set, quantidade de votos, sim, só aqui que eu vou mudar, ó. O voto vai ser não, quantidade de voto também vai ser não, e vai, né, mais um, onde, where, né, onde o ID é 1, tá? O ID também é 1, porque ele vai ficar só uma linha, né? O ID é 1, aí no ID 1 tem quantidade de votos sim, quantidade de votos não, tá? Faz a query, atualiza e pronto. Só que entenda bem, aqui ele está atualizando o update agora para os votos não. Aqui ele vai atualizar os votos sim, tá? Beleza. Então, fizemos isso, né? Criamos aqui os votos não, tá? Aqui no final, né, a gente pode... eu tenho aqui também, eu posso colocar uma frase. Na verdade, eu vou colocar uma frase, né? Eu vou colocar uma frase e também vou colocar um linkzinho para voltar para a página de enquete. Se a pessoa quiser votar novamente, exemplos assim, né? Por exemplo, tá? Só que eu vou também criar aqui, eu vou chamar aqui a variável com, né? Vou passar para ela uma função chamada close, né? Close é para fechar a conexão, né? Close, fechar, tá? Vamos fechar a conexão. E depois aqui do símbolo você
depois do que você fechou a tag do PHP, você abre aqui um H1 título, né? E você coloca assim, ó, seu voto, né, se não deu erro nenhum, né? Seu voto foi computado. Se ele não deu erro nenhum, o voto foi computado, tá? Seu voto foi computado, vírgula, obrigado por votar, ou só obrigado, tá bom? Aqui embaixo você coloca um azinho, você vai abrir um linkzinho para voltar para a página do enquete, né? Enquete.php, ou seja, se você quiser votar novamente, aí você coloca aqui, né? Voltar para a enquete. Vamos colocar assim, vou colocar tudo maiúsculo, tá? Voltar para a enquete ou votar novamente, você que sabe aí o que você quer colocar, tá bom? Agora nós vamos salvar isso aqui, né? Se ficar dando erro aí, a gente olha, se não ach... o sono aqui não achar o erro, eu dou uma parada no vídeo, caço o erro, depois mostro o erro para vocês, tá? O nome desse arquivo, né, que nem eu falei antes, vai ser envia enquete, tá? Então, vou colocar o nome dele envia enquete, porque nós vamos enviar para o banco de dados. Beleza, então ele está salvo. Aqui é o seguinte, galera, bacana. Nota que nós criamos o nosso código de update no ID1, só que eu não tenho esse ID1 ainda aqui, né? Então, ele não vai conseguir fazer a gravação desses votos. Eu não tenho ID, entendeu? Então, o que acontece? Nesse caso aqui de enquete, que eu estou fazendo o banco de dados aqui do MySQL, eu preciso inicializar essa minha tabela, tá? Eu preciso inicializar ela para eu ter um ID. Então, o que eu faço? Na quantidade de votos sim, eu coloco 0, tá? E na quantidade de votos não, também coloco 0, tá? Perceba que não vai influenciar nada. Estou colocando 0, beleza? E vou dar um apply. E vou mandar, ó, ele fez um insert int, né, na enquete aqui, onde os valores foi 0. Vou aplicar, vou dar um finish, né? Vou executar ela aqui e ela está criada. Agora eu tenho o ID, ó. O ID 1, quantidade de votos sim 0, quantidade de votos não 0. Beleza? Tranquilo então. Vou salvar aqui também, tá? Vou salvar aqui, né? Vou salvar aqui e vou dar um atualizar aqui. Vote, né? Você concorda com o porte de arma para cidadão comum no Brasil? Vou votar sim. Vou marcar aqui. Eu acho que não estou esquecendo de nada. E vou clicar em votar. Olha o que ele deu. Ó. Seu voto foi computado. Obrigado. Volte para a enquete. Vou clicar. Então ele volta aqui para a minha página de enquete. Beleza? Então não deu erro nenhum. O que acontece? Com certeza nosso voto foi computado. Nós votamos no sim. Opa, aqui não. Nós votamos no sim, lembra? Então o que eu vou fazer? Vou atualizar aqui a minha tela meu banco de dados, né? Minha tabela. Então vou clicar aqui e ele vai abrir para mim de novo. Então tá aqui, ó. Quantidade de votos sim, ó. Nota que ele votou sim. Tá? Votou um voto sim. Beleza. Vamos votar no não, né? Tá, vou votar, ó. Seu voto foi computado, obrigado. Voltar para a enquete. Beleza, vamos voltar aqui. Oh, rapaz, estou doido. Vamos atualizar aqui novamente, né? Vamos clicar aqui no executar. Ó, quantidade de votos não. Votou no não. Beleza, então eu tenho voto no não e voto no sim. Vamos votar no sim novamente. Votar. Seu voto foi voltar para a enquete. Beleza, vamos ver se o que aconteceu. Se ele conseguiu botar aqui 2 aqui agora, né? Tem 2 votos no sim e 1 voto no não, né? Então vamos executar. Aqui, ó, 2 votos no sim. Vamos votar no não mais uma vez, né? Voltar para a enquete. Vamos votar no não mais uma vez. O não tá ganhando, né? Beleza. Vamos colocar aqui execute. Tá aí, ó. 3 votos para não e 2. Então, ela está funcionando perfeitamente bem. Então, eu já tenho todos os meus votos. Então, isso aí não vai apagar. Eles ficam gravados aí o tempo todo. Posso fechar minha enquete, voltar de novo e eles vão estar aí. Beleza? Tranquilo. Agora, pessoal, a gente precisa aqui mostrar o resultado da enquete. A gente precisa mostrar o total de votos. Vai ficar sempre aqui para a pessoa que está votando.
e a gente precisa mostrar as porcentagens, né? Quantos por cento o sim ou não, quem é que está ganhando, né? Quem é que está levando, beleza? Então a gente vai desenvolver essa parte agora, tá? Essa parte você desenvolve aqui no enquete, tá? A gente vai desenvolver ela aqui em cima, tá bom? A gente desenvolve ela aqui em cima, a gente vai abrir uma tag do PHP, beleza? A gente vai abrir uma tag do PHP e vai fechar a tag do PHP. Porque para a gente buscar os dados, né, lá no banco de dados, a gente precisa usar o PHP, beleza? E também, o que eu vou fazer? Eu vou precisar também, como a gente vai se conectar ao bancos, eu vou precisar de novo, tá? Vou criar de novo uma variável, tá? Eu vou criar de novo a variável de conexão, né? Você já criou essa variável várias vezes, né? Variável connect, vou colocar aqui local host, né? Vou colocar aqui o root. Ó, você poderia ter um arquivo Apache, que nem já fez antes daqui, da conexão, só da conexão. E aí você só dava um include e incluía ela nos teus dois arquivos, tá? Pode ser assim também. Lá no início eu fiz vídeo assim. Eu gosto de estar fazendo ela aqui direto assim, que é para você aprender ela, decorar ela mesmo, não errar mais ela, tá? Porque quando você faz um include, aí você inclui nos seus arquivos, aí você não fica fazendo ela. Então aqui a gente está fazendo ela o tempo todo, né? Tá, localhost, né, o root, vamos dar uma vírgula aqui, vamos colocar a senha, né, senha do banco de dados, e vamos colocar o nome do banco de dados, né, entre que o nome do banco de dados é enquete, e ponto e vírgula aqui no final. Beleza, criamos a nossa conexão. Nós vamos criar uma variável de SQL. Toda vez que eu uso essa variável de SQL, que eu crio com esse nome, é quando eu estou criando um código do banco de dados MySQL, tá? Toda vez que eu vou criar esses códigos aqui, ó, de banco de dados de MySQL, a gente usa lá a variável SQL, né? Você pode usar qualquer variável, isso aqui não influencia em nada, mas eu gosto de estar usando ela, tá? Então, o que a gente vai selecionar, né? Nesse caso aqui, deixa eu colocar aqui em cima. Aqui a gente vai estar selecionando os votos sim, tá? Vou colocar assim. Então, o que você vai selecionar nessa variável SQL? Vou abrir aqui, né, as aspas duplas. Nós vamos dar um select, tá? Vamos dar um select aqui, ó, na quant, tá? Underline, né? Quant, underline, votos, underline, sim, né? Quant, underline, sim, from, ou seja, onde? Na tabela enquete, beleza? Então, perceba que aqui eu estou selecionando apenas os votos sim, na tabela enquete, beleza? Tranquilo. Então, eu selecionei os votos sim, agora eu preciso ter um retorno, tá? Eu preciso ter uma variável que vai me retornar, né? Eu preciso ter uma variável dados, mas antes eu preciso de uma variável que vai injetar esses dados lá dentro, né? Lá dentro do MySQL. Eu poderia criar uma variável chamada MySQL query, mas eu vou criar uma variável chamada retorno. Essa variável retorno, né? Ela vai receber a função do MySQLi, tá? Query. Essa função MySQL query é onde ela faz essa atualização no banco de dados. Ela atualiza, né? E para ela, eu vou colocar a variável com, porque ela precisa da variável com, né? Aqui em cima, ó, para se conectar ao banco, e ela vai injetar esse código aqui, ó. Se ela vai injetar esse código, então eu preciso da variável SQL também, tá? Ponto e vírgula. Beleza. Ela injetou, né? Eu tenho a variável, só que eu preciso agora, ela fez, né? A query. Só que eu preciso trazer o arrays, né? Trazer os dados. Então eu vou precisar de uma outra variável. Então eu vou criar uma variável chamada dados, tá? Para ela eu vou passar a função de arrays, que é o MySQLi,
tá? Função de arrays, MySQLi, fetch underline assoc, tá? Essa função, ela é uma função de arrays, ela pega todos os dados lá do campo lá, né, da tabela que nós selecionamos e traz para a gente. Mas para ela fazer isso, ela precisa ir lá com essa atualização. E como é que ela faz para ir lá? Ela precisa desse aqui, ó, da variável retorno, que a gente passou a conexão e o SQL. Então, aqui dentro da função, eu preciso passar para ela a variável retorno. Tá bom? Ponto e vírgula. Eu preciso passar para a função a variável retorno para ela fazer isso. Tá? Então, eu passei, então eu já tenho os dados lá da quantidade de votos sim, né? Essa quantidade de votos sim aqui, eu já tenho aqui nos meus dados. Beleza? Tranquilo? Então, eles estão aí. Mas o que eu preciso agora? Eu preciso só, né? Eu preciso da quantidade, eu preciso mostrar isso, né? Preciso mostrar essa quantidade de votos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada votos sim, né? Votos sim, igual dados, tá? Que eu criei aqui em cima, ó, que ela tem os dados. Como eu tenho um arrays, né? Votos sim, dados, eu preciso abrir, mostrar, né, o vetor desses arrays. Eu preciso votar o que eu quero. Então, eu coloco o campo que eu quero que ele mostre. Eu quero que ele mostre quant, né? Votos, né? Quantos votos, sim. Opa, quant votos sim. Então, essa variável votos sim, ela tem a quantidade de votos, né? Quantidade de votos sim. Por exemplo, qual é o número que essa votos sim tem agora? Ela tem esse número, exatamente esse número aqui, ó, 2. Ela está preenchida com a quantidade 2. Bem aqui tem 2 dentro dessa variável, tá? Se eu quisesse ver o número, se eu desse um eco aí na tela aí para mostrar só ela, eu teria 2, tá? Beleza. O que eu preciso agora? A mesma coisa, só que votos não, né? Então, o que eu faço? Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar essa variável SQL aqui, daqui para baixo, vou copiar, não preciso mais da conexão, porque eu já tenho, né, ela já está criada, a variável conexão, então eu só vou precisar dessa parte aqui, ó, do SQL. E o que eu vou precisar mudar? Tudo onde é sim, vai ser não, né? Porque agora eu vou buscar a quantidade de votos não, tá? Beleza. Aqui, a variável que eu vou criar, né, vai ser votos não também, tá? Dados, ele vai buscar a quantidade de votos sim? Não. Ele vai buscar a quantidade de votos, isso aqui, ó, 3 votos, que é não, né? Então, bem aqui, eu mudo para não. Pronto. Então, aqui eu busquei os votos sim e busquei os votos não. Beleza? Tranquilo? Beleza. Logo abaixo, né, depois que eu criei isso, perceba que eu vou precisar, cadê? É melhor abrir o outro lá, né? Fica mais fácil. Tá, deixa eu abrir aqui, ó. Vou atualizar. Perceba que eu vou precisar da quantidade de votos. Como é que eu faço para ter a quantidade de votos? A quantidade de votos nada mais é a soma dos votos sim mais os votos não, né? Então, eu crio uma variável aqui embaixo, tá? Vou dar só um espacinho. Eu crio uma variável chamada assim, ó, total votos, tá? Crio uma variável chamada total votos. E nela eu vou dizer o seguinte, votos sim, né? Mais variável votos não, ponto e vírgula. Pronto. Então, com isso, eu já tenho a quantidade de votos. Concorda comigo? Eu já tenho a quantidade de votos. Então, o que eu faço? Por exemplo, vamos lá embaixo, lá onde a gente fez. Por exemplo, aqui, ó, total de votos. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a minha tag de PHP, né? E vou fechar. Abrir as tags de PHP aqui dentro. Por que eu abri a tag de PHP aqui dentro? Porque eu preciso usar PHP. Então, eu dou um echo, tá? E chamo a variável, vou chamar a variável total de votos, né? Ó, total é votos, tá bom? Variável total votos, ponto e vírgula no final, beleza? Vou salvar, vou atualizar. Tá aqui, ó. Ele já mostrou aqui para mim, né? Total votos
5 votos. Tá vendo aqui, ó? Tá mostrando o 5zinho bem aqui, bem pequenininho aí, tá? Deixa eu bem aqui, tá? Como ele é um parágrafo, cadê, ó? Total votos, né? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou colocar um parágrafo, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho essa fonte dele. Como é que... Aqui, ó. Total votos, tá? Tá aqui. Aí o que que acontece aqui? A gente vai só... voltar lá embaixo. Total votos. Coloquei aqui, né? Vou dar um pequeno espaço aqui. Tá, dei um pequeno espaço só para ele não ficar colado. Total votos. Parágrafo 30px. Bora ver como é que vai ficar. Agora ficou melhor, rapaz. Olha aí. Total votos, 5 votos. Será que é 5 votos mesmo que nós temos? Ó, temos 2. Temos 2 votos sim, né? E 3 votos não. Beleza? Então, o total de votos aqui na nossa enquete nós já temos. Beleza? Tranquilo. Agora vamos mostrar os votos sim e vamos mostrar os votos não. Só que nós não vamos mostrar a quantidade de votos sim, a quantidade de votos não, tá? Nós vamos mostrar em percentual. Quantos por cento por sim e quantos por cento por não. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Precisamos questão dos votos, né? Total dos votos, né? Já foi. Total dos votos. Beleza. Agora a gente vai fazer assim, ó. Para a gente calcular os votos sim e não, a gente vai abrir uma variável. Essa variável ela vai se chamar porcentagem, tá? Sim. Ou seja, os votos do sim ele vai estar em porcentagem, eles não vai estar uma quantidade, tá? Então, assim, a porcentagem do sim, como é que vai ser? Ele vai ser assim, ó. Não sei se você lembra aí como é que é para fazer um cálculo, né? Para fazer um cálculo de porcentagem, mas ele basicamente é assim. Para você fazer a porcentagem, quando você tem esses dois valores aqui, você tem um valor total e você tem dois valores no meio, né? Você tem um valor. Então, digamos que eu quero a porcentagem do sim. O que é que eu faço? Eu pego a quantidade de votos somente no sim, divido pela quantidade de votos total e multiplico por 100. Nisso eu vou ter ele em percentagem, tá? Em porcentagem, beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui os votos do sim, tá? Porcentagem sim, né? Vou dividir pela, no caso lá era 5, né? Pela o total de votos, tá? E vou multiplicar por 100, tá bom? Então, com isso, eu tenho a porcentagem dos votos sim, tá? Só seleciono aqui, né? Só seleciono e vou mudar aqui para não. Porcentagem do não, tá? Quantidade dos votos não, né? Votos não, tá? Dividido pelos votos, total dos votos, né? Total dos votos, multiplicado por 100. Pronto. Então, eu já tenho a minha quantidade, a minha porcentagem, vamos dizer assim, dos meus votos. Agora, vamos colocar isso aqui, tá? Aqui na questão do sim, né? Pessoal, aqui no finalzinho do parágrafo, eu preciso colocar porcentagem, né? Porque ele vai me mostrar em porcentagem. Então, eu vou colocar... Não, senão você vai se complicar todo. Vou deixar 100, tá? Deixar 100. Vou colocar 2 pontos depois do sim e do não, tá? Aí ele vai mostrar, né, a quantidade em percentagem. Para ele mostrar aquela mesma coisa, eu preciso abrir, né, a tag do PHP, tá? Preciso abrir a tag do PHP e também eu preciso fechar. E aqui dentro eu vou colocar um eco, beleza? Vou chamar a variável, tá bom? Vou chamar a variável porcentagem, sim. Primeiro vai ser o sim, não é isso? Vou chamar a variável de porcentagem.
Pessoal, eu poderia colocar aí já para ele mostrar somente a porcentagem. Só que o que que acontece? Como a gente está mexendo com divisão, e aqui no PHP o número ele vai ficar muito quebrado, muito longe. Eu vou colocar assim, depois eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Tá, aqui no final a gente coloca a porcentagem, tá? Aqui, ó. Eu coloquei a porcentagem, né? A variável porcentagem que ele está recebendo. Tem que colocar um ponto e vírgula aqui no final, tá? E coloco o símbolo de porcentagem. O que que eu faço aqui? Eu só copio essa parte aqui de dentro. Vou copiar até a porcentagem, né? Que eu preciso dela também. Vou colocar aqui depois de 2 pontos, né? Vou colocar aqui. O que que aconteceu aqui, rapaz? Ah, tá. Apaguei aqui, né? Ctrl C. Aí eu vou colocar aqui de novo, só que aqui eu vou mudar que a porcentagem aqui agora é não, né? Vou salvar. Vou salvar aqui. Beleza, ó. Ele está mostrando 40% e 60%. Beleza, mas se eu tiver aqui uns votos meio quebrados, isso aqui vai se tornar um negócio bem grande, porque aqui ele está exato. Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai já fazer uns votos aqui meio doido. E aí eu vou já mostrar para vocês essa questão. Tá, ó. Até agora o sim, o não tá com 60%, né? E o sim 40% e o não 60%. Deixa eu continuar voltando aqui. Deixa eu voltar no sim aqui. Ó, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Como ele está tratando de divisão, às vezes ele fica essas porcentagens muito grandes aqui, ó, né? Que ele mostra várias casas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer ele mostrar apenas 2 casas após o ponto, após a vírgula, beleza? Para não ficar aparecendo esse monte de números aqui. Para isso, a gente usa uma função. Se você quisesse parar aqui, já estaria pronto o teu sistema de enquete, teu sistema de votação, já está funcionando. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele mostrando apenas isso aqui, ó. Apenas essas 2 casas após a vírgula, tá? Então, aqui é o seguinte. Porcentagem sim, eu vou passar para ele uma função, né? Vou colocar igual, tá? Number, essa função aqui, ó. Number format, tá? Ó, number format, beleza? E vou abrir, né? Abrir parênteses. E dentro dela, eu vou colocar a variável que eu quero que ela mexa, que é a porcentagem sim, tá? Vou colocar uma vírgula e vou dizer quantas casas eu quero após a vírgula. Poderia ser uma ou poderia ser 2, né? Vamos colocar uma, só fazer o teste. Aí depois eu coloco 2 aqui pra gente ver. Né? Ó, ficaria assim, ó. Se eu colocar só uma casa, né? Eu poderia também colocar 2, tá? Colocar 2 casas aqui. Ficaria assim. Aí você escolhe aí, você coloca 2 ou você coloca duas ou coloca uma, tá? Coloquei 2. Aqui embaixo no não, a gente precisa fazer a mesma coisa, né? Number, format, ficou certo? Ficou. A variável que a gente precisa, né? Passar para ela, que agora vai ser o porcentagem não, vírgula, 2 casas, não é isso? Vírgula, 2 casas, porcentagem. Vou salvar, né? Vou salvar, vou dar uma atualizada aqui, ó. Agora eu tenho um total de 7 votos, onde... Vamos aqui na tabela para saber se realmente a gente tem 7 votos. Vamos atualizar ela aqui. Tá aqui, ó. Temos 4 votos por sim e 3 votos por não. Vamos empatar esse negócio? Vou votar no não. Aqui, ó. Seu voto foi computado, obrigado, voltar para a enquete. Beleza. Agora nós temos um total de 8 votos. 50%, 50%. Vou votar no sim, né? Votar para enquete, 9 votos. Vou votar no não, voltar para enquete, 10 votos. Vou votar no não novamente, voltar para enquete, 11 votos. Votar no sim, voltar para enquete, 12 votos. Então, não importa, né, quantas vezes eu voto, ele vai só, ó, crescendo os votos. Beleza. Aí, tranquilo, fechei a minha enquete, né? Fechei minha enquete, fechei meu banco de dados, só deixar meu código aqui aberto. Tranquilo. E aí, essa enquete tem que apagar e começar tudo de novo? Né? Não, né? Vamos achar aqui nossa enquete. Quando eu abrir a enquete novamente, quando qualquer pessoa abrir, ela tem que estar aqui, ó, com os mesmos dados, né? Já tem que estar
com nossos dados aí. Deixa eu abrir aqui o Workbench, né? Abrir aqui o Workbench novamente, né? Então, quando eu clicar aí no votar, né? Quando eu clicar, ele tem que estar com os dados aí, né? Deixa eu fechar aqui novamente, ó. Fechei, vou aqui na minha enquete, né? Clico na enquete, abre, tá aí, ó, 14 votos, né? Abrir de novo meu banco de dados, beleza? Vou abrir meu banco de dados aqui, cadê a minha enquete? Tá aqui, minha tabela, enquete, vou executar ela, tá aí, né? Temos aí 10, 14 votos na nossa enquete. Vamos aqui no nosso front, aqui na nossa página de enquete, estamos aí, total de votos 14, sim 57%, não 42%, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, ficamos por aqui. E nesse vídeo você aprendeu a desenvolver um sistema de enquete completo, tá? Se você jogasse aí numa página, né, no teu banco de dados, subisse o teu site, ele ia funcionar perfeitamente bem. Tranquilo? Até o próximo vídeo. Nos próximos vídeos eu vou providenciar a questão da enquete, mas sem banco de dados, apenas usando um arquivo TXT. Beleza? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!